A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Como já vinhamos anunciando nestes últimos dias e também no início do nossas leituras bíblicas, o texto base para a nossa mensagem de hoje é do Evangelho, Marcos 6, 45 a 56, palavras que acabamos de acompanhar a leitura. E então, baseados nesse trecho, nós queremos refletir sobre o seguinte tema: quem é Jesus para mim? Que Deus abençoe esta mensagem no coração e na vida de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Saúdo a todos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, tanto a vocês aqui presentes, congregados, visitantes, amigos no Senhor, como também aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, especialmente membros de outras igrejas e de modo muito particular também aqueles irmãos, irmãs, famílias da nossa querida congregação lá de Nova Odessa, que se Deus quiser domingo estaremos juntos. Que Deus abençoe a todos, junto comigo, nestes momentos de reflexão na Santa Palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs na fé, Jesus Cristo, logo após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, milagre que nós acompanhamos e meditamos no domingo passado, Jesus foi pressionado pela multidão que queria fazê-lo rei. Ele então ordenou que os seus discípulos saíssem dali, subissem no barco e fossem na frente dele, para o lado leste do mar da Galileia, enquanto ele iria despachar aquela multidão, mandar aquela multidão então de volta a casa. Nós não sabemos quanto tempo Jesus Cristo levou para despedir essa multidão. Mas Marcos nos informa que logo depois ele subiu para um monte e ali ele foi orar. Após mais um longo e agitado dia, era hábito normalmente de Jesus ficar só, num lugar ermo, tranquilo, e ali ele conversava com o Pai Celestial. Passaram-se várias horas desde que os discípulos tinham entrado mar adentro. João, no seu Evangelho, escreveu que eles já tinham remado cerca de 5 a 6 horas. Ou melhor, 5 a 6 quilômetros. Portanto, eles estavam na metade do mar, e a travessia, que a princípio parecia fácil e corriqueira, porque afinal, pelo menos para a parte deles, pois eram pescadores experientes, mas de repente esta viagem apresentou-lhes grandes e assustadoras surpresas. Entre as 13 e as 6 horas da madrugada, lá no meio do lago, os discípulos estavam enfrentando uma intensa aflição, grande perigo e muita dificuldade. E com isso, estavam sentindo muito medo. Mateus informa que as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. E nós sabemos muito bem que quando nós estamos enfrentando algum tormento, algum desespero, algum momento de angústia, as horas demoram para passar. Então perguntamos, o que será que se passou pela mente daqueles homens?
O que será que eles sentiram no coração naqueles momentos de angústia? Afinal, no dia anterior eles tinham vivido momentos de glória, momentos de alegria, momentos de êxtase na multiplicação dos pães e peixes. E agora? Agora eles estão lá em alto mar, no meio de grandes ondas, em plena madrugada escura, sujeitos a naufragar. E o pior, Jesus não estava com eles. Apesar deles serem experientes na navegação, terem amplo conhecimento daquele mar e se utilizarem de toda a sua técnica de pescadores profissionais, eles não estavam conseguindo dominar, controlar aquele barco em meio àquela bruta tempestade. Mas como nada fica oculto aos olhos divinos, Jesus viu que os seus discípulos estavam tendo essa dificuldade e então foi ao encontro deles. Porém, Jesus foi ao encontro deles usando um meio nada convencional. Marcos nos contou, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Ao contrário de um rei hábil em fornecer alimento para o povo, Jesus com tudo isso demonstrou que tipo de rei ele era, é e que sempre será. E isso ficou evidente nos sinais que ele fez. Eles ouviram andando sobre as águas e mais adiante eles irão confessar, conforme Mateus registra, dizendo, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Mas, antes disso, quando os discípulos viram alguém andando em cima da água, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar apavorados. Na hora do espanto, sim, na hora do susto, do terror, do medo, ninguém presta atenção nos detalhes. Mas Jesus logo lhes diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Sempre solícito, pronto a socorrer, Jesus subiu no barco e o vento se acalmou. Com essa poderosa ação de Jesus, o evangelista Marcos interrompeu a sua narrativa deste episódio e apenas concluiu que, devido os discípulos estarem apavorados, eles nem conseguiram talvez dimensionar a valorosa presença de Jesus e inclusive demoraram a compreender não só o milagre anterior, como esse próprio, e demoraram a entender que Jesus é o único que pode realizar tamanhas proezas e também expulsar o medo de cada coração. Meus ouvintes, esse drama realmente poderia terminar aqui. Entretanto, o apóstolo Mateus, no seu evangelho, ele acrescenta uma pequena saga de Pedro. Marcos não relata nada a respeito. Talvez, quem sabe, até a pedido do próprio Pedro, que foi o mentor de Marcos. Mas aconteceu que, após Jesus dizer lá do meio das ondas, coragem, sou eu, não tenham medo, Pedro retrucou o mestre e disse-lhe, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está.
Pedro queria mais uma prova de que se tratava realmente de Jesus e que ele tinha poder para fazê-lo andar por sobre as águas. Venha, disse Jesus. Era como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, você quer uma prova extraordinária? Mesmo me vendo, Pedro, você não acredita em mim? Confia na minha palavra. Vem. E Pedro vai. Deu um passo, deu outro, mais outro. Mas logo ele começou a sentir a força do vento, amedrontou-se novamente e começou a afundar. E então ele gritou: socorro, Senhor! E prontamente, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a tua fé, Pedro! Por que tu duvidaste? Quem é este que estende a mão? Quem é este que controla ventos e mares furiosos? Seria ele apenas um líder carismático que arrastou multidões atrás de si e que aparentemente tinha predileção pelos excluídos da sociedade? Será ele apenas um exímio articulador com capacidade de dominar grandes auditórios, grandes públicos e resolver os problemas de saúde da população fazendo curas extraordinárias? Será ele apenas um milagreiro popular demonstrando capacidade mágica de solucionar problemas, problema da fome, dando não esmolas, mas produzindo pães e peixes a fartar? Certamente, para o povo em geral, Jesus seria o governador, o governante ideal. Afinal, ele tinha facilidade para dar o pão, saúde, prosperidade, livramento dos opressores romanos, espetáculos extraordinários. Inclusive para os próprios discípulos, Jesus também era o líder ideal. Pois além da capacidade de se afirmarem junto ao público, Jesus levava os seus discípulos de carona, por assim dizer. Tanto que 2 deles, em certo momento, chegaram a pensar de reservar poltronas no céu em lugares de altíssima honra. Mas, meus ouvintes, agora a pergunta principal é outra. Nesse momento, a pergunta mais importante que nós temos que colocar aqui é: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para nós? Será Ele alguém pronto a resolver os nossos problemas, onde, quando, da maneira que nós quisermos? Será Ele alguém disposto a curar todas as doenças e epidemias na hora que nós determinarmos? Será Ele a chave de tesouros eternos ou terrenos? Será Ele apenas de tesouros terrenos? Promessas de enriquecimento rápido? Doações de casas, apartamentos, carros de luxo? Empregos de altos salários? Será Ele o provedor de lojas comerciais, empresas sem dívidas e uma gorda conta no banco? Meus ouvintes, ideias parecidas, até semelhantes,
parece que estão sendo vendidas a preços altos por certas correntes religiosas que promovem um verdadeiro show da fé, iludindo e enganando com promessas que não têm alicerce bíblico. E, lamentavelmente, esses conceitos absurdos têm atraído multidões que, seduzidas pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, priorizam as riquezas aqui da terra, onde as traças e a ferrugem destroem, em detrimento aos tesouros eternos, perdão, vida, salvação, que Jesus conquistou com o seu sacrifício na cruz, no alto do Calvário, e nos garantiu essas riquezas com a sua ressurreição no terceiro dia. Quem é Jesus para mim? Quando Jesus subiu no barco, o vento se acalmou. Pedro e os demais discípulos então sentiram-se mais aliviados e agora seguros. Eles deixaram o medo para trás, adoraram Jesus e mais adiante realmente eles disseram: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Quem é Jesus para mim? Ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus que tem domínio sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo o que neles há. Ele é aquele do qual o apóstolo Paulo se refere ao fazer aquela oração aos cristãos de Éfeso e aos cristãos de todos os tempos, inclusive de nós. E Paulo disse: peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Esta é a missão do verdadeiro Filho de Deus. Este é o propósito da sua vinda ao mundo. Dar a sua vida à morte na cruz. Levar sobre si tudo aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Pagar, sim, pagar o preço alto da nossa redenção. E apagar a extensa dívida dos nossos pecados. Aproximar a criatura perdida e condenada ao Criador. Resumindo, colocar vocês e eu reconciliados nos braços do Pai. Pedro retrata muito bem o quadro de toda a humanidade. Ora, ele era corajoso, disposto a andar por sobre as águas, ora medroso, que duvida e afunda. E Jesus sabe que a realidade, esta, é a realidade da nossa vida também. A nossa fé tem o mesmo desenvolvimento, por assim dizer, de um eletrocardiograma, com altos e baixos muito frequentes. E por isso mesmo o Salvador Jesus, que deu a sua vida na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, sempre vem de novo ao nosso encontro. Mas hoje ele não caminha mais sobre águas,
mas ele vem a nós pela palavra, ele vem a nós pelo batismo, ele vem a nós pela Santa Ceia. Sim, o Salvador Jesus usa estes meios tão extraordinariamente ao nosso alcance para selar o perdão dos nossos pecados em nosso coração, para fortalecer a nossa fé e o nosso amor, para deixar claro que, diante dos nossos olhos, que Ele de fato é o verdadeiro Filho de Deus, e para que amavelmente Ele possa nos dizer, em meio a todos os nossos temores: coragem, sou eu, não tenham medo. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.